queria chamar a sua atenção, a ajuda dos irmãos também. Ele vai consultar alguns textos bíblicos. O primeiro está lá em João, capítulo 14. João 14. Vamos ler os versículos 13 e 14. João 14, sentado mesmo, quando uns estão, mas preste bastante atenção. Eu tenho certeza que você vai crescer com essa palavra, vai ampliar a visão. O tema da mensagem desta noite é uma oração eficaz. Uma oração eficaz. João capítulo 14, versículos 13 e 14. Irmãos que encontraram, pode dizer amém? A tema da show aí? Então beleza, vamos lá. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, toda a igreja comigo? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem crê na palavra, diga amém, irmãos. Louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado porque tu és o Deus que responde a oração, ó Pai. A tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Obrigado, ó Deus, porque no passado, quando o teu filho Jesus Cristo estava neste mundo, ele ensinou os discípulos a orar. Os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. Apesar de todo o ensinamento, da experiência, da prática, o apóstolo Paulo disse que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda. Nesse momento, ó Deus, que muitas vezes estamos abatidos, estamos preocupados, aí o Senhor vem nos ajudando, até com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a oração é um instrumento, ó Pai, é uma arma. Meu Deus, na verdade, a oração, ó Deus, ela é um instrumento quando nós conversamos contigo e ouvimos o Senhor também falar conosco. E que nesta noite, ó Deus, possamos entender os passos, ó Deus, de uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz? Tantos livros falando sobre oração, tantos sermões falando sobre oração. Hoje, ó Deus, se fala tanto em oração, mas nós precisamos verdadeiramente ser levados a orar, ó Pai, a clamar, a pedir tua graça e tua misericórdia. Porque o crente, quando ora, o Senhor responde. Quando, ó Deus, dobramos nossos joelhos, ó Pai, quando nós estamos, ó Deus, em comunhão contigo, o Senhor ouve. E o texto sagrado nesta noite diz que se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Pai querido, obrigado, porque somente o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode fazer todas as coisas. Nos ajuda nesse momento na entrega da tua palavra e nos ensina também a orar no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Como é a oração que Deus responde? Essa pergunta pode levar a outra. Será que existe alguma oração que Deus não responde? Quem acha que tem oração que Deus não responde? Tem oração que Deus não responde não, viu? Ouvir, ele ouve. Eu não perguntei se ele ouve. Se eu perguntar qual oração que Deus ouve, ele ouve todas. Mas nem todas ele responde. A gente vai ver isso na Bíblia. Quando o povo está distante dele, ele até escuta. Ele diz: vão orar de madrugada, vão me buscar e eu não vou responder. Ele não disse que não está ouvindo. O ouvir aí é no sentido de resposta. Mas tem oração que Deus responde. E a oração que ele responde não vai ser do nosso jeito. A gente vai aprender isso hoje. Claro que a gente já sabe, mas a gente vai ver alguns textos bíblicos que vai nos ensinar que Deus, ele responde a oração se for para a glória do nome dele. Se for para a glória do nome dele, ele responde às nossas orações. Tudo o que pedires. Ah, pastor, aqui diz tem tudo, mas tudo conforme a vontade do Senhor. Então, uma oração eficaz, em primeiro lugar, sabe quando a oração é eficaz? Quando ela é feita no nome de Jesus. Você já viu algum irmão orando, às vezes por falta de conhecimento ou esquecer, termina a oração e não diz amém e não diz em quem nome orou? A gente tem que orar no nome de Jesus. Você percebeu o texto aqui? Ele diz: e tudo quando pedires em meu nome. Quem está dizendo foi Jesus. Nessa sessão ele começa o discurso de despedida e ele vai partir junto do Pai e ele diz que a igreja permanece orando. Agora tudo que vocês orar, pedir a meu Pai no meu nome, eu farei. Então, em casa, na igreja, onde você fizer a oração, não tem oração ou grande ou pequena, se é ou longa ou curta, você ora, não é no meu nome, Senhor, porque no meu nome eu não mereço. Não é no nome do apóstolo Pedro, porque não vai descer não, viu?
Não é no nome de Samuel, não é no nome de João, no nome de Adão nem de Eva, é no nome de Jesus. Nunca esqueça, nós não devemos esquecer, quando você terminar a sua oração, você diga em nome de Jesus. A gente acabou de ler capítulo 14, 13, mas tem muito mais. Lá em Atos, Pedro diz: em nenhum outro há salvação. Por isso que não devemos buscar, só em Jesus. E tem aqui, irmãos, tantos versículos de formas eloquentes, Filipenses capítulo 2, 10 e 11, falando também que só no nome de Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobra diante do nome de Jesus. Então, quando a gente ora, não esqueça disso. Você que está em casa, você fez sua oração no nome de Jesus, não coloque outro nome não. Senhor, eu nem mereço, mas essa oração eu peço no nome de Jesus. Lembra o que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Ninguém vem ao Pai a não ser, é só por Jesus. Ah, pastor, hoje eu fiz uma boa obra. Não é as boas obras que salvam. Não é porque você é bom nem eu sou bom, mas você ora no nome de Jesus. Quando a gente ora, irmãos, não devemos esquecer disso. Tem aqui também, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 23 e 24, Atos capítulo 3, versículo 6, Atos também 3, versículo 16. A gente vai ver tantos e tantos versículos mostrando que a oração, os apóstolos ensinando na igreja primitiva, que é no nome de Jesus que nós devemos orar. Então você faz uma oração, se pode ser classificada oração bonita, não tem isso. É uma oração sincera, uma oração humilde, que você teme: Senhor, não é pelos meus méritos, mas eu oro no nome de Jesus. Aí diga amém, que valeu. Aí Jesus, ele pediu no meu nome, meu Pai, e eu vou atender, porque foi pedido no nome. Esse atender dele pode ser agora, pode ser espere um pouco, ou pode ser não. Você sabia que Jesus diz não? Não fique triste não. Fique não, porque Jesus pode dizer não, porque ele sabe que se ele der, vai atrapalhar a vida da gente. Tem coisa que você pede a Jesus, que eu peço. Se Jesus desse, a gente estava atolado hoje. Mas ele não dá, porque ele é a sabedoria, ele dá no tempo, se ele quiser dar no tempo, e ele só dá o melhor para a gente. Então aqui, irmãos, uma oração eficaz é uma oração que é feita em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quem entendeu, levante a mão. Todo mundo entendeu. Então, ore, pastor, já sabia disso, está reforçando. Não termine sua oração de todo jeito. Senhor, eu oro no nome de Jesus. Você orou pela sua mãe? Em nome de Jesus, abençoa minha mãe. Você orou por quem? Pelo seu pai, pelo seu filho, está afastado? Orou pela uma situação no emprego? Ore pedindo em nome de Jesus. Porque Deus não vê mérito em mim, mas em Jesus Ele vê o mérito. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é o advogado fiel. O advogado que diz que no nome dele é que recebemos perdão. João Batista, quando viu, fez: olha, ele que cresce, que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira pecado. Então quem perdoa os pecados é Jesus. A oração tem que ser feita em nome de Jesus. Segundo lugar, uma oração eficaz deve ser feita em conformidade com a vontade de Deus. Alguma novidade nisso? Não. Tem que fazer uma oração. Você fez e pediu, está em nome de Jesus, mas não foi na vontade de Deus. E agora? Tem que ser conforme a vontade de Deus. Aí está lá em Mateus, Jesus Cristo ensinando isso. Chega na hora da crucificação, do Calvário, aí Jesus faz uma oração. Não foi que foi uma oração errada, uma oração que ele estava sentindo dor. Ele fez: Pai, se possível for, passa de mim o quê? Esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feito o quê? A tua vontade. A vontade de Deus é maravilhosa, é boa, é perfeito e agradável. Então, uma oração eficaz que você: Senhor, eu estou orando, a minha visão é tão pequena, é curta, eu talvez não tenha entendimento, mas só seja feito segundo a tua vontade. Em tua vontade, em conformidade com a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, tem um hino que diz assim: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, o barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim a tua vontade se cumpra em mim. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não os meus 10 caminhos, mas os caminhos teus. Não os meus 10 caminhos, mas os caminhos teus. A gente tem que aprender isso. Senhor, eu estou orando em teu nome, mas seja feito conforme a tua vontade. Aí teve uma jovem aí: pastor,
ore pela minha relação com Maria. Eu disse, o que é que tem Maria? É minha namorada. Eu digo, Senhor, me ajuda para que eu case com Maria. Ele já está dizendo com quem quer casar. Ele não perguntou se era da vontade de Deus. Ele disse, Senhor, é com Maria. Senhor, seja feita a tua vontade. Não sei se vai ser com Maria, mas se for da tua vontade. A gente quer ensinar a Deus, já está dizendo a Deus, já leva pronto um prato. Já sabe aquele prato pronto? Que a mãe perguntou, meu filho, você quer almoçar hoje uma carninha guisada? Aí ele me perguntou, mãe, tem outra coisa? Tem não, então é um jeito, né? Entendeu como é que é? A gente tem que perguntar a Deus, Senhor, é da tua vontade. Tem gente que quer levar a oração feita para Deus. Jesus, não use de vãs repetições. Fala comigo, entra no teu quarto, coloca o que está no teu coração e a minha vontade prevaleça. Seja feita a tua vontade, lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, uma oração eficaz tem que ser em nome de Jesus. Uma oração é eficaz quando a gente ora, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Alguém falando sobre a vontade de Deus afirmou que 90% da mesma já está revelada na sua palavra. Mas eu diria que 100% já está revelada a vontade de Deus. Agora, a nossa vontade nem sempre é boa, nem sempre é perfeita e nem sempre é agradável. Você pede e pede mal para seus próprios interesses e Deus não aceita. Mas pastor, o senhor disse que em nome de Jesus tudo recebe em nome de Jesus, mas conforme a vontade dEle. Uma certa vez um irmão foi visitar uma irmã, estava grávida e descobriu que o menino era gêmeo, né? Aí o irmão pegou, lembrou da história de Jacó, né? E de Esaú, fez, aí tem 2 nações aí dentro. Aí eu disse, que história, irmão, não é na irmã? Tem gente que força, né? A história que aconteceu no passado, a irmã fez, eita, tem 2 nações aonde? Tem 2 nações, né, do gêmeo? Que nação que nada, irmão. Tem gente que pega um modelo na Bíblia, não funciona assim. Cada um da gente tem uma história, ou não? Cada gente tem uma realidade. Você pode aprender com Abraão orando, você pode aprender com a oração de Jó, mas a gente tem que ter a nossa própria visão, em conformidade à vontade de Deus. Por que Deus deu a fulano, não deu a você? Porque Deus dá a quem quer, e seja feita a vontade dEle, em conforme a vontade dEle, meu irmão. Às vezes a gente está esquecendo de agradecer isso. Deus, seja feita a tua vontade, em conformidade à tua vontade. E aqui lembremos de um texto muito clássico e que a gente não deve esquecer, em Romanos 12:2. Bota aí, 12:2, que é conhecido, mas eu queria que você lesse. A gente tem que ter o hábito de ler a palavra e consultar. Veja que deve ser em conformidade à vontade de Deus. Você já orou certo, em nome de Jesus. Agora, Senhor, é da tua vontade que eu fique nesse emprego? É da tua vontade essa decisão que eu tomo? Tem gente que já tomou e diz que foi Deus. E se não foi Deus? Quebramos o quê? A cara. Já vê, não é linguagem de hoje. Porque você está fugindo daquilo que é a vontade de Deus. Por isso que é muito perigoso. E cada crente deve ter esse discernimento. Colocou aí, Romanos 12:12, o que é que diz? Vamos lá, 12:2. E não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não é a minha emoção, nem a tua, não. Tem gente que se emociona. Descobri, Deus quer isso. Tem certeza? Porque você já orou em nome de Jesus, mas você pediu que seja conforme a vontade do Senhor. Olha, quando não é da vontade de Deus, Deus vai mostrar tanto sinal a você, mas tem gente que teima. Deus mostrou a Jonas que não era da vontade dele ele fugir. Mas o que foi que Jonas fez? Mesmo assim fugiu. Aí lá veio uma tempestade, ou não foi? Ia partir o navio, mas Jonas escondeu no porão. E ele teimando. Ia matar todo mundo, porque a vontade de Deus é que ele fosse pregar ali. Mas aqui, irmãos, uma oração eficaz deve ser feita em nome de Jesus Cristo, deve ser feita em conformidade com a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que está pedindo uma coisa a Deus que nem acredita que Ele vai dar. Acredite que Deus pode tudo, segundo a vontade dEle. Você já orou em nome de Jesus, a vontade de Deus, e diga, eu tenho fé, eu creio que o Senhor pode fazer, porque o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer em quem vive recuando. Deus não tem alegria, não tem prazer. A minha alma não terá prazer em quem recua. Por isso que a gente tem que pedir com discernimento, com calma. Senhor, é da tua vontade, confirma, Senhor.
E Deus vai mostrar algo para você. A gente está no tempo de tantas perguntas a Deus. Só se fala em oração. Essa oração está sendo feita em nome de Jesus Cristo. Essa oração está sendo feita a tua vontade, não a minha. Porque às vezes a gente entra por um caminho, às vezes é sem volta. Porque a gente foi e depois foi Deus nada. Meu casamento está tão ruim, pastor, eu orei tantas vezes, orou nada, irmão. Orou pouco. E Deus mandou acabar e você acabou nada. A irmã que diz assim, pastor, eu vou ganhar ele para Jesus depois que casar e fica tudo certo. Foi pau. Ele ganhou o quê? Ela teve que sair. Irmãos, é sério esse assunto. Tem pessoas que querem forçar a vontade dele, é a vontade de Deus. Pergunta se Deus está no negócio. Pergunta se é da vontade de Deus. E se for, ore com fé. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Fala sobre isso. Marcos capítulo 5, 36. Esse é mais conhecido. Não temas, continue crendo. Jesus disse isso a quem? Não foi a Jairo? Porque a filha morreu. E ele foi pedir pela cura da filha. Ele foi pedir a pessoa certa. Era conforme a vontade de Deus que ela vivesse. Mas ele insistiu tanto. Mas teve um momento que a fé dele disse, não incomoda mais Jesus não, que a menina morreu. Aí Jesus, Jairo, você estava crendo até agora? Continue crendo. E eu quero dizer para você nessa noite. Você está orando? Continue orando, continue acreditando, porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel e não falha. Agora, é uma oração eficaz, em nome de Jesus Cristo, conformidade à vontade de Deus, e deve ser feita com fé. E a gente vai ver muitos versículos, homem de Deus com fé, com segurança, ora, busca a Deus, não vai ter outra não. Deus vai responder, Deus vai mostrar a você. O poder pertence a Ele. Para você é impossível, mas para Ele é possível, Ele vai fazer, porque a gente está na vontade de Deus, e quem está no centro da vontade de Deus. Certa vez eu vi um pensamento que diz assim, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer por quem vive dentro da vontade dEle. Irmãos, dentro da vontade de Deus, o milagre acontece, o pão cai do céu, a água sai da rocha, a queimadura, o fogo não queima você, você entra na cova dos leões, o leão não toca você, porque você está dentro da vontade de Deus. Agora, pastor, quem está dentro da vontade de Deus, passa por lutas, passa. Mas eu não estou na vontade de Deus, não passo. Passa. Quem está dentro da vontade de Deus, ora tanto, tem emprego ruim? Tem, ruim. Quem está dentro da vontade de Deus e tem um emprego que ganha pouquinho? Sim, ganha bem pouquinho. Porque Deus está treinando você, para ver pela fé, você vai estar treinando por Deus, e Deus vai te dar vitória, está esperando um momento, é no tempo dEle. Tem gente que pensa, não, para passar a luta eu não quero não. Deus chama a gente e tem lutas. Lutas no caminho? Tem. Teste, prova? Tem. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Talvez seja uma grande necessidade do mundo de hoje, presta atenção nessa palavra, é simples. Talvez seja a grande necessidade da igreja de hoje, ter mais fé. Jesus Cristo olhou para aquele discípulo e disse, vocês são homens de pequena fé. Homem de pequeno, vão morrer, socorro Jesus. Jesus vai morrer nada. Tanta gente que diz no vírus, estou com febre, a voz está seca, estou sentindo cheiro de nada, estou morrendo, que morrendo estás aí, irmão. Aconteceu muita coisa aí, gente ficou em casa surtando. Eita, estou sentindo cheiro de nada, o café no fogo, irmão. A mulher, o que é que tu tem lá? Estou sentindo cheiro do café, não é porque esse café é diferente, é mais fraquinho, aí o irmão estava pensando, já que estava com corona. A galinha no fogo, a pessoa, cadê o cheiro? Cadê? O que é que tem? Eu não estou sem cheiro de nada, é porque a comida hoje eu estou esquentando água primeiro. Irmão, tem gente que ficava louco. Estou morrendo. Irmão, olha eu aqui, olha você onde é que está. Deus, Ele tem projeto na tua vida. Olha para teu irmão e diz assim, Deus tem projeto na tua vida, Deus tem plano na sua vida. Agora, ora em nome de Jesus, peça que a vontade dEle seja feita, ore com fé. E a oração deve ser também feita, sabe com o quê? Com perseverança. A hora está avançando, tem muitos tópicos aqui, a gente pode continuar outro dia. Você lembra de Lucas 18:1? Jesus Cristo ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Tem gente que desiste logo, eu já sei que Deus não quer. Não desista, não saia do seu lugar. Talvez você vai se arrepender muito, mas a decisão é nossa, muitas vezes tomamos, né? Ele diz aqui, deve ser feito com perseverança, Lucas 18:1, lá em 1 Reis, capítulo 18, 41, 44, Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em quê? Persevera, irmão.
E a tua vitória vai chegar. Agora tem que perseverar em oração. Eu sei que tem uma história de Caleb, 40 anos, é mole, mas persevera em oração. Eu já estou cansado. Cansado de quê, terrinha? Já era para estar morto lá no céu já. Deus te deu um tempo aqui, a gente está botando desculpa para Jesus. Mas vamos em frente, o negócio é sério, Beto. Recebe aí. Veja, deve ser feita com perseverança. Agora também tem uma coisa, eu preciso dizer. Tem que ser feita uma oração eficaz com humildade. Jesus, tu tem que fazer. Eu te ordeno. Você está ordenando a quem? A Deus. Ei, irmão, calma. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não mereço, mas mais humilde. Deus dá graça aos humildes, mas Deus rejeita o soberbo. Não, porque eu sou crente e me ensinaram que determinar, e eu determino que o Senhor faça. Oxe, Jesus disse assim: Jesus, seja feita a tua vontade, meu Senhor. Humildade, aprender de mim. Oração pode ser bonita, oração pode ser em nome de Jesus Cristo, pode ser, mas tem humildade. E aqui nesse ponto eu achei muito interessante. Perseverança, mas com humildade. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Veja aí, irmão. 1 Samuel 1, 10. Tem muitos versículos daqui. Em Tiago 4, 6, enquanto o irmão achar ali, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Lembra daqueles homens que foram orar? Um era publicano, outro era fariseu. Você viu o que o fariseu disse? Uma oração bonita, cheia de S, toda eloquente, mas não tinha. E Jesus Cristo, lembra a oração do publicano? Bateu no peito e fez: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Aí Jesus disse: epa, esse que se humilhou vou exaltar. Mas aquele que se exaltou, não faça oração se exaltando, nem eu nem você. Humildade leva você longe. Está aí o versículo, 1 Samuel 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vocês conhecem personagem bíblico que se humilhou e chorou e Deus deu vitória? Lembra do rei que foi determinado que ele ia morrer? Ele virou para a parede e começou o quê? A orar e a chorar. Não era um rei, mas teve que descer. Irmãos, a oração é no chão, é no pó, é na cinza, é pedindo misericórdia. Deus, eu não mereço, mas tem misericórdia de mim. A igreja pode dizer amém, irmãos? Tem misericórdia de mim. Aí você vai ver a oração subir. Deus, assim humilha, Senhor, eu não consigo não, Senhor. Eu não consigo, eu não tenho condições, eu não tenho finanças, eu não tenho nada, mas o Senhor me prometeu, eu estou na tua dependência. Deus vai criar um meio, Deus vai fazer um ribuliço, presta atenção, e vai te dar vitória, porque Ele é Deus, Ele é grande. Então, humildade, Deus dá graça aos humildes, mas Ele vai resistir ao soberbo. Mas também uma oração eficaz deve ser feita com pureza no coração. Tem um hino, um cantor cristão que diz assim: Ele vê o coração e responde o quê? A petição. Davi dizia assim para Deus na oração: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. E Deus conhece o coração, viu? E o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração é Jesus. E um coração humilde alcança. Salmo 131. Como uma criança desmamada no braço da sua mãe, se aquieta no braço da sua mãe, assim é minha alma para contigo. Davi era rei e dizia: eu sou pobre, sou necessitado, tem misericórdia de mim. A coroa na cabeça desse tamanho, dizendo a Deus: sou pobre, eu preciso da tua ajuda. Gente que coloca um tantinho de dinheiro assim no banco, eu sou rico. Rico de quê, irmão? A gente vive pela misericórdia de Deus. E lá em Samuel, na oração de Ana, é pesada, viu? Esse Deus dá e Deus toma. Já viu isso? Por isso que quando a gente tem que Deus dá, com humildade. Mas também, terminando, o último, pureza de coração. Chegar junto de Deus não é... Ó, que pensamento interessante, presta atenção. Observe que se pode chegar a Deus como um pecador, mas não viver em pecado. Tem gente que acha que está vivendo no pecado, Deus vai responder a oração. Quem sabe você? Que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Por que aquele ladrão pecador foi salvo e foi morar no paraíso? Quem lembra? Porque ele se humilhou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. O outro é arrogante: tu não salvar, salva-me também. Veja como é que fala com Jesus, irmão. E Jesus é parceiro da gente, só faltava essa. Tem que ter respeito com Jesus, tem que ter humildade. Em último lugar, vamos ficar de pé? Pode ficar de pé, terminando. Uma oração eficaz deve ser feita como sendo um trabalho. Veja que tópico interessante. Oração não é um mero passatempo. Oração é serviço.
Diga assim comigo: oração é serviço. Dá trabalho, irmão, oração. Ah, né? Passa, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amém. Não é assim não. Você está ali orando, dá trabalho, você clamando ao Senhor com fé, com esperança, com perseverança, com humildade, e assim Deus, Ele vai dar vitória. Jesus Cristo orou com tanta intensidade, que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. 22 de Lucas 44, depois você examina. Ora com intensidade. Ela orou com tanta intensidade, ninguém ouvia a voz dela, mas os lábios dela mexiam, chorava. Essa mulher só pode estar cheia de bebida, está embriagada, mas ela estava orando com intensidade. Ore, fala com teu Deus, Ele está vendo tua lágrima, Ele está vendo você enrolando, Ele está vendo você cavando o poço, Ele vai dar vitória a você. Agora tem que orar, irmão, tem que buscar. Às vezes a gente fala aquela oração preguiçosa, Senhor, eu vou dormir em nome de Jesus, amém. Cuidado com isso. Gasta mais tempo com Jesus, passa mais tempo com Ele. E finalmente, conclusão: a oração põe em movimento o braço de quem move o universo. É um pensamento. A oração põe em movimento o braço de quem move o mundo. Quem é que move o mundo? É Deus. E quando você ora a Deus, Ele começa a mover a coisa. Coisa que está travada, guarda essa palavra, está travada, parece que não está de jeito nenhum. Deus vai mover, e quando Ele move, move mesmo, e Ele vai dar vitória. É a Bíblia quem diz. Vai acontecer um rebuliço tão grande. Aí você, como foi isso? Foi oração. Foi oração. O povo de Deus estava orando, deu um terremoto. Lembra desse lá em Atos capítulo 4, parece que é o 31. Deu um terremoto. Lá na experiência de Paulo, que as cadeias começaram a se mover. Dependendo da nossa intensidade, da nossa forma como orar, ela é eficaz. Vai ter terremoto, Deus vai mexer em situação que está parado faz tempo, mas Deus vai começar a mexer e você vai ter vitória. A saúde vem em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, porque onde tem joelhos dobrados, quando um crente dobra o joelho, ó Pai, o inferno treme, porque aquele crente está falando com o Criador de todas as coisas, com Deus Todo-Poderoso, com Deus do impossível. Obrigado, meu Deus, porque aprendemos que uma oração eficaz, em primeiro lugar, é quando nós oramos no Teu nome, ó Pai. Mas também aprendemos que uma oração eficaz, ó Deus, é quando ela é em conformidade com a Tua vontade. Nesta noite ficou claro para todos nós, ó Deus, que a oração deve ser feita com fé, porque sem fé é impossível Te agradar, ó Pai. Aprendemos também que a oração deve ser feita com perseverança. Aquela viúva, ela clamava por aquele juiz. O juiz era corrupto, o juiz não temia ninguém, nem a Deus nem homem, mas ela insistiu, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier à terra, vai encontrar gente com fé. Bendito seja Teu nome, ó Pai. Oração deve ser feita com a pureza do coração, ó Pai, com humildade, e deve ser lembrada que é trabalho, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo nós conseguimos a vitória. Clama a mim, vou te responder. Vou anunciar a você coisa grande que você não sabe, mas Deus sabe de tudo e vai dar vitória. Eu creio que teremos um final de semana maravilhoso na Tua presença. Tudo vai dar certo, já deu certo, porque a igreja está orando e vai ser uma bênção, encontro de casais, renovação. Vai ter um mover de Deus aqui nesse lugar. Vai ter um mover também no café compartilhado, porque a igreja está orando. Vai ter um mover com as crianças, porque a igreja está orando. E vai ser um encerramento de conferência do céu, porque a igreja está orando. Aleluia. Leva-nos em paz, ó Deus, e que tenhamos uma noite de sossego, de descanso, de renovação, de cura e de saúde. Oramos assim no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja diga amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês.